Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam aí comigo. O objeto de conhecimento, estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento? Identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira, historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Então, a nossa aula vai tratar de literatura. Vamos a ela? Então, gente, a nossa aula vai tratar de literatura, mas antes de falar da escola literária, eu quero que vocês acompanhem comigo um texto. Vejam aí, ele vai aparecer, eu quero que vocês façam a leitura comigo. Diz assim, Lira 1. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado, continuando, vale-me mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Nós temos aí um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Então, antes de nós falarmos da escola literária, eu quero que vocês entendam comigo, o contexto aí desse poema, a interpretação, digamos assim. Perceba que o texto vai falando de uma pessoa, de uma mulher especificamente, que é Marília. E a todo instante no texto, o autor vai mostrando que Marília é mais importante que qualquer coisa, que ter o amor de Marília é mais importante que qualquer coisa. E ele chama essa Marília de pastora, uma característica importante aí na nossa escola literária que vamos ver, tá bom? Então agora eu apresento para vocês a nossa escola literária, que é o arcadismo. O arcadismo vai tratar de quê, professora? Vamos entender o conceito para depois entendermos como que vai aparecer dentro de cada texto, tá bom? De acordo com o dicionário Aulete, arcadismo é a corrente ou escola literária cujo fundamento conceitual ou estilístico inspirava-se no das Arcádias. Antes de eu avançar, deixa eu explicar só o que seria Arcádias, porque parece um pouco estranho para vocês. Arcádia seria um lugar onde as pessoas tinham inspirações divinas, tudo que elas viveriam ali era algo perfeito, maravilhoso. Essa ideia surge lá da Grécia, e nós temos ali, inclusive, vocês vão ver posteriormente, que a Grécia tem o ideal de belo, tem o ideal de perfeito. Então, a Arcádia, que seria também parte da cultura grega, é um lugar fictício, elaborado, não é? Justamente onde vai se encontrar tudo isso, essa perfeição. É por isso que o arcadismo vai tentar se inspirar nessa Arcádia, nesse ideal, nesse belo que foi projetado aí pela cultura grega, tá bom? Ou de seus adeptos e imitadores, esse conceito, esse estilo. Então, arcadismo vai copiar quem? A Arcádia, que é justamente o que eu já expliquei, tá bom? Aí nós temos um destaque aí, neoclassicismos. Vocês vão já entender o porquê que é neoclassicismo, calma aí. A estética Arcade pressupunha um estilo de vida bucólico em pleno contato com a natureza. Então, o que vai acontecer? Por que se chama de neoclassicismo? Porque eu vou resgatar as informações lá da Grécia, vou resgatar as informações até de Roma para colocar nos meus poemas, nos meus textos. Mas qual vai ser a diferença? É que aqui eu vou exaltar a vida no campo, eu vou exaltar o modo de vida no campo. É por isso que fala ali que é um estilo de vida bucólico, ou seja, um estilo de vida no campo. Eu acho que você aí, não sei se você mora em um campo, naquele lugar onde existe grama, sabe, árvores, é um lugar perfeito, pelo menos eu acho. Então é a partir desse cenário, é a partir dessa vida que os autores acham que é uma vida perfeita,
é que eles vão escrever os seus textos, mas não só isso, eles vão dizer que o amor nesses lugares é o mais bonito de se ter. Viver um amor nesses lugares é a coisa mais perfeita que existe no mundo, digamos assim. Por isso que nós temos aí um estilo de vida bucólico em pleno contato com a natureza. Mas antes de nós analisarmos isso no poema, vamos verificar o conceito de iluminismo. Acompanhe aí comigo. O iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento. Então, só entendam aqui comigo o que seria o iluminismo. O iluminismo é um conceito que vai fazer com que o homem, a partir de agora, diga assim, nossa, eu tenho razão, eu tenho um conhecimento. E a partir disso que eu possuo, a partir dessa ideia que eu tenho, eu posso criar a minha própria vida sem depender da igreja. Porque até então, até a Idade Média, nós tínhamos o quê? A igreja ditando como que deveria ser sua vida. Que o seu amor deveria ser de tal forma, que o seu casamento deveria ser de tal forma, que o seu modo de viver deveria ser de tal forma. Diferentemente do que vai acontecer a partir da Idade Moderna, que entram aí o barroco, o arcadismo, não é? As escolas literárias que eu acabei de citar. Então, nesse momento, eu vou ter o homem como o centro de todas as coisas, com razão. Esse movimento vai fazer com que ele diga assim, a partir de agora eu posso escolher como eu quero viver a minha vida. E uma dessas escolhas aí é viver a vida no campo, ok? Viver o amor com quem você quiser nesse campo, nesse ambiente em que tudo é perfeito. Beleza? Sabendo agora dessas informações a respeito do iluminismo, é por isso que se chama o século das luzes, né? Iluminar, iluminismo. Porque a partir desse momento eu tenho a ideia de que agora eu tenho uma nova mentalidade. Por isso que é iluminismo, tá bom? Mas acompanhem comigo as características do arcadismo. Vejam, nós temos aí elevação do equilíbrio, sobriedade, harmonia e simplicidade. Então, não sei se vocês se lembram lá da escola barroca, não é? Na escola barroca eu vou ter o quê? O excesso, eu vou ter palavras difíceis, eu vou ter estruturas difíceis de entender. Aqui no arcadismo não, eu vou ter o quê? A simplicidade. Mas não só isso, com os meus textos eu quero mostrar que a vida pode ter o quê? Um equilíbrio, que eu posso viver a vida sem ser essa coisa louca, sem ser essa coisa cheia de regras como era tudo imposto ali pela igreja, né? Eu vou ter essa harmonia, beleza? Eu vou ter outra característica que é o bucolismo, justamente essa valorização da vida no campo. Eu vou valorizar, eu vou dizer que a vida no campo é perfeita, é a melhor possível de todas que existe, tá bom? Nós temos o pastoralismo rural. O que isso quer dizer? É que eu vou valorizar as pessoas que moram no campo. Não sei se vocês sabem, né, mas as pessoas que cuidam ali de rebanho são chamadas de pastores. Então, os pastores vão viver esse bucolismo, ou seja, a melhor vida que existe dentre todas que existem, né? Então, o pastor aí vai ser valorizado, tanto que os autores dentro do texto se chamam de pastores rurais e as mulheres, que seriam as suas esposas, o seu amor, digamos assim, vai o quê? Se chamar de pastora. Tanto que vocês viram lá no poema de Tomás Antônio Gonzaga, justamente ele dizendo assim, pastora Marília, porque é essa mulher que vai viver com ele no campo, beleza? E nós temos a efemeridade da vida. O que isso quer dizer, professora? É que a vida é muito rápida, então você tem que aproveitar a vida, você tem que ser feliz. Então, efemeridade da vida vai se apresentar dentro dos textos do arcadismo, justamente para mostrar que você precisa viver o hoje, o agora. Você não pode deixar a vida passar sem vivê-la. Isso até é importante para os no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica tão focado em certas coisas que não valem a pena, em vez de valorizar de fato a vida, viver ali a vida como de fato deve ser vivida. Sabendo dessas informações e trazendo essa ideia de que existe a efemeridade da vida, que eu preciso aproveitar a vida hoje e agora, eu quero que vocês vejam comigo algumas palavras que são importantes dentro do arcadismo.
Acompanha aí comigo, vai aparecer, ó. Expressões usadas no arcadismo. O primeiro é fugere urbem, ou seja, fugir da cidade. Já que nós estávamos ali a partir do trovadorismo, não sei se vocês se lembram, eu vivo na nobreza, eu fico na nobreza, ali no palácio, eu tenho aquela rotina. A partir de agora eu não quero mais essa vida, eu vou fugir da cidade, eu vou morar no campo. Então eu vou usar essa expressão para identificar isso. Ou o próprio poema vai dizer que você deve fugir desses locais e viver no campo. Então a gente está falando aí de fuga da cidade. Beleza? Nós temos a próxima, que é locus amoenos, que quer dizer lugar ameno, ou seja, lugar tranquilo. É o que vocês conseguem perceber no decorrer dos textos. O pastor ali falando, nossa, que lugar tranquilo, cheio de paz. É justamente essa expressão sendo trabalhada, tá bom? Nós vamos ter o aura mediocritas, que quer dizer simplicidade de ouro, ou seja, eu não preciso de muito para ser feliz. Já que lá no trovadorismo eu tenho toda aquela ideia de que, nossa, tudo é perfeito, tudo é cheio de ouro, eu gosto de ver aqui, e até mesmo no barroco, não é? A gente ainda tem a ideia ali também de que tudo precisa ser cheio de coisas magníficas, tem que ter o excesso. Aqui não, eu vou querer a simplicidade. Beleza? Depois nós temos o carpe diem, que é uma expressão aí muito conhecida, que quer dizer aproveitar o dia presente, ou seja, vivo agora, vivo hoje. Então, se alguém disser para você hoje, olha, vivo agora, vivo hoje, saiba que eles estão falando aí o carpe diem, que é justamente essa ideia. E nós temos ali o inutilia truncar, que quer dizer o quê? Cortar aquilo que é inútil, ou seja, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não deve fazer parte da minha vida, eu devo cortar, eu devo eliminar. Então, essas expressões vão aparecer nos textos do arcadismo, podem ser que elas apareçam realmente de forma explícita, ou possa ser que elas apareçam pela descrição que está acontecendo ali no poema. Aí você vai dizer, olha, ele está falando da fuga da cidade, então é o fugere urbem. Olha, ele está falando que é para aproveitar o agora, então eu estou falando do carpe diem, beleza? Vai depender ali de como que o autor vai trabalhar o texto. Agora eu quero mostrar para vocês os principais autores do arcadismo. Então, a gente vai ver agora quem foram esses autores que ganharam destaque na escola literária chamada arcadismo. Acompanhem comigo o primeiro aí. Tomás Antônio Gonzaga, vocês já viram, não é, o texto dele? E agora nós temos a biografia. Ele nasceu em 11 de agosto de 1744, morou um tempo em Recife, alguns anos depois morou na Bahia. Ao tornar-se um adolescente, foi morar em Portugal para completar os estudos, formando-se em Direito. Continuando, passados uns anos, é enviado ao Brasil novamente para ocupar o cargo de ouvidor. Para quem não sabe, o cargo de ouvidor, pelo menos na colônia, lá na época da colônia portuguesa, era justamente dizer assim, olha, eu vou te enviar ao Brasil, porque afinal, antigamente o Brasil era uma colônia, não é, gente? Nós éramos ali do domínio de Portugal. Então, eu vou enviar você para você saber tudo o que está acontecendo ali, você vai me trazer as informações, não é? Existe até uma palavra específica hoje no nosso dia a dia para identificar essas pessoas que gostam de trazer as conversas, não é? Então, era justamente isso que o ouvidor fazia. Ele analisava tudo lá e depois levava para a pessoa responsável lá em Portugal, que era responsável por ouvir os relatos. Então, Tomás Antônio Gonzaga foi um ouvidor, beleza? Continuando aí a respeito da biografia dele. Contudo, envolveu-se na Inconfidência Mineira, devido a isso foi preso e posteriormente morou em Moçambique, né? Já morreu por ali mesmo. E faleceu em 1807. Então, antes de nós avançarmos aí para o texto de Tomás Antônio Gonzaga, que eu quero mostrar a vocês, eu quero falar sobre a Inconfidência Mineira, porque vai ser uma situação que vai permear muitos desses autores aí no arcadismo. O que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi um fato histórico que aconteceu em Minas Gerais, movimento no qual pessoas não estavam concordando com as ideias de Portugal, com a ordem de Portugal, até porque Portugal começou a cobrar muitos impostos e as pessoas moradoras ali de Minas Gerais começaram a pagar muito mais. Então esse foi um dos fatores que levou aí
as pessoas que estavam ali, sobretudo a elite, a irem contra a colônia de Portugal, pedindo que eles fossem embora daqui. Então, como muitos desses escritores se envolveram nessa situação, Portugal não gostou muito, não é? Porque, afinal, estavam indo contra a coroa portuguesa. Então, muitos deles aí foram presos por causa disso. Não sei se vocês se lembram também do Tiradentes, né, que fez parte aí dessa situação e teve o pescoço cortado. Não sei se vocês se lembram dessa história aí. Então, justamente porque esse movimento aí era contra a colônia portuguesa, tá bom? Agora vamos ver novamente aí Marília de Disseu, o texto chamado Lira 1. Acompanhem comigo. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Então perceba aí que ele começa falando que essa gentil pastora tem todas as características, né, que seria de uma pessoa, na verdade, que seriam de uma pessoa aventurosa, né, como chamam aí, cheio de sabedoria, enfim. Só apreço lhes dou. Então ele diz que por ela, só por ela tem apreço, ou seja, tem amor, tem carinho, tem paixão, etc. E perceba que Marília é chamada de pastora. Vale lembrar também que Marília de Disseu não foi só uma pessoa, tá, gente, que apareceu aí no poema, ele se inspirou em Marília de Disseu e vai aparecer no poema, não é isso. Marília de Disseu foi uma amante, assim, que realmente Tomás Antônio Gonzaga amou, né? Por isso que nós chamamos de amante, a pessoa que ele mais amou, e ele fez aí o poema para ela, tá bom? Depois que teu afeto me segura, olha que fofo, gente, ele diz que só o amor dela, né, só o afeto dela segura tudo aquilo que ele tem, enfim, que ele é. Que queres do que tenho ser senhora, ou seja, eu quero que você seja a minha senhora, em outras palavras, a minha dona, o meu tudo, não é? É bom, minha Marília, é bom ser dono. E aí agora ele está falando que ele é o dono porque ele é o quê, gente? Pastor. Lembra que eu falei que enquanto a mulher é chamada de pastora, o homem é chamado de pastor, né? Ele vai dizer aí que ele vai ter rebanho. Veja bem, ó. Dono de um rebanho que cubra monte e prado. Continuando. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho, mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Perceba aí que ele fala que ela é maior que tudo isso que ele tem. Ele é dono de um grande rebanho que ultrapassa até os montes. Mas isso não é tão importante quanto o amor dela nesse ambiente em que eles vivem, que é justamente o campo rural, né, que nós chamamos. Além disso, ele faz aí a finalização do texto exaltando essa mulher. Então, no arcadismo, além de exaltar esse amor, eu vou exaltar essa mulher por quem eu tenho amor, enfim, tá bom? Agora eu quero mostrar outro autor também importante para o arcadismo. Acompanhe aí comigo. Esse outro autor se chama Cláudio Manuel da Costa. Nasceu em 1729. A princípio, morou no Brasil, nas cidades de Vila Rica e Rio de Janeiro. Tempos depois, foi para Portugal a fim de completar os estudos. Posteriormente, regressa ao Brasil, atuando como advogado e minerador. Continuando, amicíssimo de Tomás Antônio. Então, ele era amigo do autor que nós acabamos de ver, gente. Eles eram amicíssimos, né? Eu acho que você já ouviu por aí a expressão amiguíssimo, não é? Mas a forma adequada é amicíssimo. Pode ser até estranho para você aí do outro lado, tá bom? Foi preso, olha a informação, foi preso devido ao fato de estar envolvido na Inconfidência Mineira, eu já expliquei o que é, então ele também, ó, infelizmente foi preso porque ele não concordava com as imposições de Portugal, faleceu em 1789, possivelmente dizem que foi um suicídio, justamente por causa de tudo que ele viveu. Não se sabe ao certo, por isso que a expressão está aí possivelmente, tá bom? Pode ser que tenha sido isso, ou pode ser que tenha sido outro fator, mas a princípio a gente entende que ele cometeu um suicídio, tá bom, gente? Então nós temos aí a biografia de Cláudio Manuel da Costa, que era amigo de Tomás Antônio Gonzaga, inclusive, antes de nós lermos o texto de Cláudio Manuel, Tomás Antônio Gonzaga foi o cara que explodiu, digamos, o arcadismo no Brasil. Ele é o autor principal. Aí, claro que vem os outros autores, que o segundo aí é o Cláudio Manuel e depois vocês vão ver outro, tá bom? Acompanhe agora comigo aí o texto de Cláudio Manuel. Olha o que diz. Trecho de sonetos. Aí nós temos número 4. Sou pastor, não te nego. Lembra que eu falei que o homem aí dentro do arcadismo é chamado de pastor? Pois bem, os meus montados são esses que aí vês. Vivo contente,
ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Então, só para a gente verificar que nós temos aí a descrição realmente de um lugar rural no qual eu tenho o quê? Sabe? Todo o amor, todo o apreço, e por isso eu exalto esse lugar. Ele fala como é bom viver no lugar que tem relva. Para quem não sabe, relva é justamente aquele lugar que é cheio de gramado, aquela coisa, sabe, que você pisa ali e sente até a água que aparece no dia seguinte após uma noite, não é? Então ele exalta esse lugar e ele fala que ele é pastor desse lugar maravilhoso. Continuando aí com a leitura do texto. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Qualquer deles o seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Então, gente, ele faz mais uma vez a exaltação aí de como ele se sente bem diante desse ambiente, ele sente cuidado, e ele fala ali acima, ó, ali me ouvem os troncos namorados, porque justamente como nós temos essa ideia no arcadismo de que o campo é o melhor lugar para se viver o amor, ele vai dizer que ali realmente existem esses namorados, né? E depois ele faz uma exaltação desse lugar aí que realmente seria o melhor lugar para viver o amor. Beleza? Agora nós temos o nosso próximo autor, que é Basílio da Gama. Acompanhe aí comigo. Olha o que fala a biografia dele. Nasceu em 22 de julho de 1740, em Tiradentes, Minas Gerais. Ficou órfão na infância, por esse motivo, passou a ser cuidado pelo brigadeiro Alpoim. Este encaminhou Basílio para ingressar no Colégio dos Jesuítas. Para quem não sabe, né, o Colégio dos Jesuítas era justamente o colégio que formava padres, tá bom? Então, o cara que passou a cuidar dele tentou fazer isso com o nosso Basílio da Gama, tá bom? Mas aí depois ele acabou se tornando escritor. A gente vai acompanhar isso aí na biografia. Então, vamos voltar lá, continuando. Posteriormente, viajou à Itália e a Portugal, onde viveu por determinado período. Olha a informação importante sobre ele. Chegou a ser preso pelo fato de ser acusado como partidário dos jesuítas, a gente vai já entender esse contexto. Diante disso, foi mandado a Angola, mas livrou-se em poucos meses, pois fez um texto elogiando o casamento de Marquês de Pombal. E, por fim, a última informação a respeito dele, faleceu em 31 de julho de 1795 em Lisboa. Então veja bem aí comigo. Basílio da Gama foi um grande autor do arcadismo, mas ele cometeu, não sei se uma besteira, mas muitos dizem que foi uma besteira, porque afinal ele estava ali ingressando na carreira de escritor e tudo mais. Ele começou a ter o que? Parte nas situações em que os jesuítas estavam fazendo, que era justamente uma situação contra a colônia, na verdade, contra o poder de Portugal. O que aconteceu? O Marquês de Pombal, quando viu que os jesuítas, os padres, estavam dominando a colônia, sobretudo o Brasil, disse assim, olha, eu acho que isso não é a melhor coisa a se fazer, não. Vamos expulsar os jesuítas do Brasil e vamos, no caso, o Estado, ele, né, junto com outras pessoas ali que eram liderança do Estado, vamos tomar o Brasil e tudo que tem de educação, por exemplo, do Brasil, vai passar a ser da gente e não dos jesuítas, porque até então os padres foram mandados para o Brasil justamente para catequizar os índios, trazer educação e todo esse processo. Só que a partir de agora, o que acontece, viram que os índios estavam um pouco... Índios não é, gente? Porque só dentro do contexto que hoje nós chamamos indígenas, né? Então, viram todo esse contexto que eles estavam se revoltando contra a colônia portuguesa. Então, olha, isso é culpa dos padres, vamos expulsar esses padres daí, vamos tomar as rédeas, porque senão não vai dar certo. E aí, quando viram que Basílio da Gama fazia parte desse movimento, decidiram aí prendê-lo. Só que ele se livrou, por quê? Porque ele fez um texto exaltando o casamento de Marquês de Pombal. Aí Marquês de Pombal disse assim, realmente ele, digamos, ganhou meu coração e aí tirou realmente Basílio da Gama da prisão. Tá bom, gente? Agora vamos fazer a leitura aí do nosso texto em relação a Basílio da Gama. Acompanhem comigo. Olha o que diz. Trecho de Uruguai. Canto primeiro. A habitação aos leves passarinhos. Tece o emaranhadíssimo arvoredo, verdes, irregulares e torcidas, ruas e praças, de uma e de outra banda. Cruzadas de canoas,
tais podemos com a mistura das luzes e das sombras. Continuando, ver por meio de um vidro transplantados ao seio de Ádria os nobres edifícios e os jardins que produz outro elemento. Então perceba aí nesse texto, tanto na primeira parte do texto quanto na segunda parte do texto, o quê? Essa exaltação em relação ao campo. Ele fala dos arvoredos, que a mata em si parece um momento de luz, então ele vai fazendo essa exaltação. Lembrando também que esse livro, essa obra, vai falar dessa convivência dos indígenas justamente no campo, né? Vai mostrar ali como eles eram guerreiros e até felizes por fazerem parte desse ambiente, e aí ele vai tratar uma série de outras questões relacionadas aí ao campo, a essa vivência. Vale muito, muito a pena a leitura, tá bom? Então, só quis trazer um trecho realmente para mostrar que também Basílio da Gama faz essa exaltação aí em relação ao campo, em relação a essa convivência de pessoas, né, que moram no campo, etc. Tá bom? Agora vamos só fazer uma síntese, um recapítulo do que nós vimos durante a aula. Acompanhe aí comigo. Então, nós vimos primeiramente o conceito de arcadismo, não é? Arcadismo vai se inspirar nas Arcádias, na qual eu tenho ali a ideia de que tudo é perfeito, o ambiente que eu vivo é perfeito. Então, eu vou trazer essa ideia para o arcadismo. É nisso que eu vou me inspirar. Depois nós vimos aí a situação de Inconfidência Mineira, lembrando que a Inconfidência Mineira foi o quê? Justamente aquele movimento ali da elite, digamos, de Minas Gerais, que decidiu se revoltar contra a coroa portuguesa, justamente porque a coroa portuguesa começou a ter atitudes de exploração mesmo e a elite não concordou com isso, então vamos fazer aí a Inconfidência Mineira. E lembrando que os nossos autores do arcadismo fizeram parte disso, por esse motivo foram presos, né? Um até se livrou porque conseguiu fazer um texto ali em relação ao casamento de Marquês de Pombal, elogiando esse casamento. Então conseguiu ali o livramento, não é? Nós vimos as características desse movimento. Eu tenho o quê? Uma exaltação do campo, eu tenho preferência pelo bucolismo, que é justamente essa ideia de viver no campo. Eu vou ter o pastoralismo rural, de que o homem que é dono de rebanho, é o pastor, e a mulher é pastora, e que de fato ele é o homem mais feliz da face da terra. Basicamente é isso que ele quis dizer, não é? E nós temos a efemeridade da vida, é por isso que você precisa aproveitar o agora. A vida passa muito rápido, então você tem que viver o hoje. E aí nós vimos algumas expressões lá, não é? Fuga da cidade, carpe diem. Tudo isso vai indicar que eu preciso sair da cidade, viver no campo e viver o agora, não é? Um lugar mais tranquilo, situações mais simples e não cheias de preciosismos como o Barroco fazia, beleza? E daí nós vimos também os principais autores do arcadismo. O primeiro, que foi o maior destaque do arcadismo, que é Tomás Antônio Gonzaga, escreveu o texto Marília de Disseu, o mais conhecido, na verdade, eu acho que até o mais importante texto do arcadismo. Cai muito, ele, na verdade, o texto cai muito nas provas de vestibulares, sobretudo. Tá bom? Depois nós vimos o Cláudio Manuel da Costa, que também fez textos relacionados a isso e era um grande amigo de Tomás Antônio Gonzaga, também foi o segundo, digamos, grande autor, mas não tanto quanto Tomás Antônio Gonzaga. E por fim nós vimos Basílio da Gama, que conseguiu se livrar da prisão justamente porque fez um texto aí elogiando o casamento de Marquês de Pombal. E aí ele faz essa exaltação, sobretudo da convivência ali dos indígenas, não é? Do ambiente em que eles vivem. E ele faz essa exaltação justamente para dizer que ali é o melhor lugar para se viver de fato, tá bom? Então foram esses conceitos que nós vimos aí em relação à escola literária chamada arcadismo. Eu espero muito que você tenha entendido, que você tenha aprendido e que todo esse conteúdo tenha feito um significado para você.